FabaMed Conexão Saúde. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast FabaMed Conexão Saúde. Hoje vamos entrevistar Emerson Oliveira. Emerson é um especialista nas relações técnicas entre entidades públicas, como prefeituras e governo do estado, e o terceiro setor, as conhecidas organizações sociais. E aí, para falar sobre isso, a gente vai logo passar a palavra para ele. Emerson, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E é um prazer tê-lo aqui conosco. E para a gente começar logo o nosso programa, é preciso que você clareie para todos o que é uma organização social e o que é uma organização social civil, não é isso? Isso, uma OSC. OSC. A organização social é uma instituição que ela é formada por pessoas com a finalidade social, que é diferente, a gente chama muito de entidades do terceiro setor, que são entidades diferentes do primeiro e do segundo. O primeiro setor é o governo, o segundo setor são as instituições com finalidade mercantil, e o terceiro setor são as instituições, fundações, institutos, ONGs, que não têm finalidade lucrativa. Ok, e qual é a diferença de OS e OSC? OS Organização social. São organizações sociais, é a sigla, e OSC, Organização Social Civil. Qual é a diferença? A diferença é o modelo que ela se estabelece em suas parcerias. Quando ela está ligada a uma parceria pela Lei Federal 9637, ela é uma OS, uma organização social. Quando ela está ligada a uma parceria pela Lei 3019, ela é uma OSC. E você vai me explicar o que é a Lei A e a Lei B, porque a gente não sabe o que é que tem no conteúdo dessas duas leis. No Brasil, em 98, houve um avanço muito importante. A administração pública federal, ela estabelece o fomento das organizações sociais. Aí a Lei 9637, uma lei que foi estabelecida e trouxe à administração pública a oportunidade de se relacionar com essas instituições que não tinham finalidade lucrativa, mas tinham uma visão social. Ou ela estabelecida a área de saúde, ou a área social, ou a área de educação. E aí iniciou-se esse processo. Mais adiante, em 2014, o governo estabelece o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí eu tenho um professor, que é o professor Nailton Cazumbar, que ele disse que essa lei deveria ser chamada Lei de Parceria. Ela estabelece parcerias que são voltadas a gerenciamento de ações. Quando, nas parcerias que são fomentadas pela Lei 9637, elas são dentro de um projeto que ele é baseado no princípio de que o ente público ele cede para uma instituição o seu orçamento, o seu equipamento, nesse caso um hospital, uma unidade, e estipula metas para que sejam cumpridas. E no caso da 3019, ela é diferente quando o governo estabelece ações, políticas públicas que são desenvolvidas de uma forma muito mais simplificada. Né? Tá, e eu quero saber como é que você entrou nesse segmento, o que é que te atraiu, quais são os grandes horizontes que hoje existem na Bahia em relação a essas parcerias público-privadas. Eu sou imigrante do ramo de terceirização de mão de obra. Eu tive a oportunidade de ter empresa. Eu tive 7 mil funcionários, prestei serviço para o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Tive contratos no tempo do prefeito Embaçaí, depois no prefeito João Henrique, e alguns contratos que me causaram muito êxito, principalmente que era um contrato de locação de mão de obra. Para quê? Para quem teve 7 mil funcionários e só teve 3 ações trabalhistas, é um resultado muito positivo. É um milagre. É um compromisso social. Talvez porque eu vim de família pobre, valorizando o aspecto do empregado e suas necessidades, entendendo como é que funcionava o mecanismo de ser um prestador de serviço na área de terceirização de mão de obra, e aí respeitando esses caminhos. Mas, desculpa interromper, esses 7 mil homens, 7 mil funcionários que você tinha, era para alocação em que áreas? Eu trabalhei muito na área de apoio administrativo, limpeza e conservação, na área de jardinagem. Era muito comum o governo promover os contratos de locação de mão de obra. Uhum. E aí é de onde eu venho, eu migro depois para o segmento do terceiro setor, onde eu me especializei, e aí
estabeleci uma trajetória de sucesso logo mais à frente com a Fundação FabaMed, na qual eu tive a oportunidade e o privilégio de somar com o Dr. Rodrigues assim que ele saiu da SAIS. Ele assumiu o grande desafio, que foi a Fundação FabaMed. O que é SAIS? É uma secretaria ligada à superintendência, que é ligada ao governo do estado, quando ele era superintendente. Uhum. E aí, a chegada na FabaMed, eu acredito que você acompanhou esse grande crescimento que ocorreu na FabaMed. Quando você chegou, qual era o tamanho da FabaMed e como é que se encontra hoje? Você chegou em 2012, foi isso? Justamente. Eu cheguei na FabaMed, não, me perdoe, eu cheguei na FabaMed por volta de 2016, 2017. Nessa faixa. Então, 2012 foi quando você foi para o terceiro setor. Quando eu fui para o terceiro setor, aí tive a oportunidade de trabalhar em uma instituição aqui da Bahia, mas o meu encontro com a fundação, de onde me gerou a capacidade técnica e que abriu meus horizontes através do grande gestor, que é o Dr. Rodrigues, aí se deu de 2017 em diante. Como é que foi? O que é que você encontrou em termos de tamanho? Como é que está hoje? Eu representava uma empresa, dava assessoria naquele tempo a uma instituição de saúde até de Ubaíra, e eu estava em uma licitação. E nessa licitação, a gente concorria com um projeto na Secretaria de Saúde do Estado, quando o Dr. Rodrigues estava representando a fundação. Nesse tempo, ele não mais fazia parte da superintendência do Estado, ele era gestor. E aí, nesse processo, a Fundação FabaMed foi desclassificada. E eu tinha percebido que existiam alguns detalhes na organização documental. Me aproximei do Dr. Rodrigues, porque sempre foi uma referência. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele estava diretor do Hospital Roberto Santos. E aí eu me aproximei... Roberto Santos, é diretor administrativo. Aí eu chamei dele, Dr. Rodrigues, quem é que organiza a sua documentação? Ele disse, rapaz, tem um menino lá na ABM, na fundação, que organiza isso. Eu disse, olha, eu queria ter a oportunidade de lhe auxiliar. Por quê? Porque eu olhava para o Dr. Rodrigues e dizia, rapaz, um homem desse, com a capacidade, a história por onde ele passou, os cases de sucesso. Conceito de probidade. Um administrador formado em gestão hospitalar, com a experiência de secretário de saúde de Salvador, com a experiência de diretor do hospital, do Santa Isabel, do Ananéria. Eu falei, rapaz, Dr. Rodrigues era um sonho de consumo. Que a gente trabalhava com empresários que migraram de um ramo de terceirização de mão de obra para um segmento mais técnico e com um viés social. Foi aonde eu tive a oportunidade de me auto-oferecer, e eu tive a oportunidade em outro momento, quando ele me chamou para uma conversa na Fundação FabaMed. Ele ainda estava instalado na ABM, com ele e Dr. José Carlos Brito, que presidia naquele momento a fundação, e onde a gente dali iniciou uma parceria. E aí, eu quero saber o que mudou. Aí você vai perder um pouquinho a modéstia. Sim. E clarear para o grande público o que mudou a partir desse seu olhar técnico. Eu me profissionalizei. Eu comecei a enxergar o segmento do terceiro setor, das organizações que têm responsabilidade social, com outra visão. E isso aí eu tive a oportunidade, quando a FabaMed ela implanta o seu primeiro contrato na UPA de São Caetano, foi o primeiro contrato de gestão da FabaMed. Eu estava presente nesse momento, quando o Dr. Rodrigues fez a primeira reunião, juntando toda a equipe da unidade, apresentando a fundação. Eu disse, rapaz, o negócio é diferente. Eu fui posicionado a me profissionalizar. Eu disse, olha, eu tenho um grande desafio agora, porque o meu conhecimento era comercial. Aí eu atuava em uma estrutura dentro do processo muito mais documental. Eu disse, eu preciso me especializar. Foi quando eu fui adquirindo a confiança do segmento, que é um segmento muito, muito social. E aí eu volto para o meu passado, porque na minha adolescência eu fui da Igreja Batista, eu trabalhei numa instituição missionária com um projeto social na área de horta comunitária, isso na Paraíba. Isso mudou a minha vida. Você é baiano? Eu sou baiano, sou filho de pernambucano. E foi estudar na Paraíba? Fui para Paraíba estudar missões,
tive a oportunidade, trabalhei em algumas cidades pobres na área social, mesmo vinculado a uma instituição religiosa, mas tinha um aspecto social onde a gente se identificava muito com a necessidade da população. Talvez isso gerou dentro da gente a grande necessidade e o brilho de se envolver mais com esse segmento. É isso que eu ia te perguntar, porque você trabalhar com a área de saúde, gestão de saúde, pressupõe-se que ou você tem uma tendência vamos falar assim de uma maneira bem genérica, a fazer o errado, porque nesse setor circula muito dinheiro, ou você se conscientiza de que você tem nas mãos talheres para poder produzir refeições sociais, vamos chamar assim, né? Para que você possa fazer o bem ao número maior de pessoas. O que é que você vislumbrou nos primeiros tempos? Qual foi o primeiro grande desafio e o primeiro grande êxito? Como eu saio do segmento de terceirização de mão de obra e eu vou para um segmento mais técnico, eu começo a perceber que tanto a administração pública naquele tempo, quanto algumas pessoas que eram envolvidas no processo, elas não entendiam ainda o modelo. Porque esse modelo é um modelo que ele traz conceitos, ritos, processos que precisam ser tratados diferente daquilo que a gente conduz quando você tem uma empresa com a sua finalidade lucrativa. Eu vou dar um exemplo. O segmento, ele chama para uma visão social, onde o lucro ele não é o resultado do sucesso. É a satisfação do serviço que você presta, é a qualidade, é como ele chega na ponta, é como o sorriso do usuário, ele vai lhe dar essa resposta. E eu pude perceber isso, e até cada vez que a Fundação ia implantar um contrato, a fala de Dr. Rodrigues, quando ele falava sobre a questão do paciente, como o paciente era o maior cliente da instituição, isso eu ficava encantado. Quando a gente via o resultado, a resolutividade, quando a gente atendia todos os aspectos, isso agregava o resultado do paciente, isso começou a me motivar. E diante disso eu fui avançando no terceiro setor. Eu acredito que quem trabalha com a área de saúde tem sempre desafios diários, né? Mas você não me falou qual foi o primeiro grande êxito. O meu primeiramente foi a especialização. Quando eu começo a entender que esse segmento era diferente daquilo que eu vivenciava e que eu precisava me especializar. Quando eu tive os modelos de pessoas, que foram as referências que eu trago, Dr. Rodrigues, ela é uma das maiores referências hoje como gestor na área do terceiro setor, foi o meu maior avanço. Ok. Houve um crescimento contínuo da Fabamed. Sim. Eu estou tentando extrair algo de você, não estou conseguindo. Qual foi o primeiro grande êxito? Qual foi assim? Esse contrato aqui para a gente, quando a gente conquistou esse contrato, a gente realmente viu que a gente estava mudando de patamar em relação a essa parceria do terceiro setor com o ente público. Sim, a gente estava diante de uma situação em que a instituição, que era uma instituição com o DNA da Associação Baiana dos Médicos. Medicina. É de medicina. Você pega essa instituição, você insere ela num segmento onde você dá o primeiro passo, que é assumir uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ali no São Caetano. Aí foi quando veio o segundo contrato, que foi o Hospital de Simões Filho. Já, mais ou menos na época da pandemia, é isso? 2019, já? No final de 2019. Antes da pandemia. Eu lembro que foi na virada do ano de 2019 a 2020, quando todo mundo já curtia. Não, perdão, acho que foi de 2018 a 2019. Quando todo mundo curtia a virada do ano, a gente estava todo mundo dentro do hospital trabalhando, assumindo a unidade, porque tinha sido estabelecido por força de uma outra instituição que teve uma experiência negativa, e a gente estabeleceu a unidade com a proposta de mudar a realidade daquele hospital. Tá certo. Nós estamos conversando aqui com Emerson Oliveira, que é um gestor especialista nessas parcerias entre os entes públicos na área de saúde, prefeituras, governo do estado e o terceiro setor, que são as organizações sociais que hoje têm essa parceria de trabalho junto aos órgãos, entes públicos, não é isso? Isso mesmo. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso Fabamed Conexão Saúde.
Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Retornamos ao nosso FabaMed Conexão Saúde. Vamos começar agora o segundo bloco. Hoje entrevistando Emerson Oliveira, um especialista em parcerias do chamado terceiro setor com governos e prefeituras. Eu queria lhe perguntar, Emerson, para a gente começar esse segundo bloco, qual é a diferença entre um modelo de saúde gerido de forma direta entre governos e hospitais e com a intermediação dessa parceria com organizações sociais? Hoje já é provado e comprovado que quando você estabelece uma organização social para fazer a gestão de uma unidade de saúde, ela elimina a burocracia e ela aplica mais eficiência nos processos. Eu vou dar um exemplo. Quando o ente público gerencia um equipamento de saúde, todos os processos estão muito vinculados às leis, principalmente a lei de licitação, vem as questões de compra, vem de insumos que você precisa ter, serviço de terceiros, contratação de pessoal. E quando uma OS ou uma organização social ela assume uma unidade, ela tem uma flexibilidade nos processos da gestão muito maior. Embora existe um entendimento até jurista que diz que uma organização social, quando ela assume uma unidade pública, ela se torna uma estatal, mesmo não sendo a estatal. Existe essa discussão, né? Porque ela tem que cumprir ritos, os processos eles precisam ter uma transparência maior. Sim. Mas a questão da eficiência e da economicidade já é algo já comprovado. Vamos chamar assim, da velocidade de tomada de decisões é maior também, lógico. Muito maior. Porque a administração direta é mais engessada, né? Justamente, porque a administração pública ela tem ritos em seus processos, né? Mas aí vem o outro lado da história. A Bahia, pelas informações que eu obtive, tem mais de 40 unidades de saúde geridas por entidade de terceiro setor. Esse é um dado um pouco atrasado, né? Porque é de 2022, é difícil a nossa produção encontrar dados mais atualizados. Pegou o relatório do IBROS. E eu lhe pergunto, 40 ou nessa altura deve ter mais unidades de saúde geridas por entidades terceiro setor. É mais difícil a transparência, considerando que é uma chamada, vamos usar um termo, nem todo mundo gosta, a terceirização, quer dizer, o Estado contrata uma organização que, por sua vez, gere uma unidade de saúde. É mais difícil essa transparência? Fauber, esse dado que você tem aí quando fala de 40 unidades, isso aí deve estar muito ligado ao governo do Estado. O governo do Estado hoje é um dos maiores incentivadores do modelo de parceria com as instituições do terceiro setor. Isso aí eu falo... A Bahia é referência, né? A Bahia hoje é uma referência. Hoje a gente tem estado que incentiva, Salvador é uma referência. Salvador tem mais de 20 unidades que são geridas por organizações sociais. O que é isso? O ente público, ele entendeu que vale a pena, ele tem resolutividade quando ele entrega seu equipamento, seu orçamento e imputa a responsabilidade de cumprimento de metas, né? Então, eu acho que é Estado que aposta. Já diferente do interior do Estado. Se você for perceber, poucos gestores municipais, eles avançam nesse modelo de parceria. Por quê? Eu só faço uma leitura. Antigamente, quando a gente conversava com o prefeito, dizia, o governo do Estado, o governo federal estabeleceu modelos de parceria com o terceiro setor. E todo mundo ficava com medo de inovar. Pô, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou sair, não é feito pela lei de licitação 866, agora vem a 14133, tem uma lei específica, eu não tenho uma equipe preparada, eu não tenho equipe treinada. Então, talvez foi um dos grandes gargalos que os municípios baianos não aderiram.
Mas quem adere a esse modelo, aí não mexe mais. Não volta atrás. Não volta atrás, porque você tem eficiência. Você tem muita eficiência. E os processos, quando existe o repasse do recurso público, você tem uma grande preocupação, que é a questão da prestação de conta. Mas, eu volto a dizer, a Bahia é referência. Hoje, a Bahia tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que tem auxiliado muitos municípios com resoluções, com entendimento, se reportando a cada pesquisa que é feito. E qual seria a atuação do Tribunal de Contas dos Municípios em relação a isso? Auxiliando os municípios ao fomento da parceria, seja ela pelo contrato de gestão, pelo contrato de parceria, pela 3019, que a gente chama mais OSC. O Tribunal de Contas, ele estabeleceu uma linha de entendimento no processo de como os entes públicos fiscalizar essas parcerias. Se você for perceber, Albert, o processo de parceria, eu vou falar agora pela Lei 3019, que é a lei de parceria, ele é de 2014. Muitos municípios ainda não avançaram. E a gente está falando aí de 21 anos. Uhum. Quem hoje conhece o marco regulatório se encanta. Eu sou encantado pelo marco regulatório. Eu vou te fazer aqui uma colocação que não tem muito a ver, e ao mesmo tempo tem com o que você está me falando. Por exemplo, deveria haver, agora eu, jornalista, estou fazendo a pergunta, deveria haver uma espécie de uma ONG, um sistema, maneira de educar os futuros gestores. Por exemplo, uma pessoa acaba de ser eleita prefeito, de colocar esse prefeito, antes da posse dele, em contato direto com o que existe de mais avançado nas inter-relações da gestão pública, por exemplo. O que você acha disso? Seria o melhor dos mundos, mas eu até tenho conversado. Eu tive uma conversa esses dias com a presidente da União dos Vereadores do Estado da Bahia, da UVB, e falei para ela da necessidade de que se leve ao gestor, aos vereadores, a importância do processo de fiscalização, do conhecimento de como tratar essa parceria. O que é que acontece? O governo federal agora, em 2024, através da alteração do marco regulatório, com a Lei 11.948, o governo ele estabelece os sistemas de treinamento e capacitação de gestores, tanto de gestores que representam a administração pública, quanto gestores que representam essas instituições. Hoje o marco regulatório já traz isso até como uma inovação. Agora cabe ao ente público levar isso a sério, estabelecer um programa de capacitação, de formação, porque é um modelo que, mal utilizado, aí a gente vai ver o tempo todo as experiências negativas. Tá, mas muitas vezes, num caso desse, o prefeito designa alguém, tá certo? Para tomar aquele curso. E aí ele vai tomar a decisão se adota ou não a partir da credibilidade e da liderança que o seu funcionário, que o seu enviado tenha sobre ele. Mas eu me refiro a uma coisa, por exemplo, para que ele tenha um contato direto, saiba o que significa, sim. Tomar decisão. É como se alguém fosse ser prefeito de Salvador e tomasse, por exemplo, um curso rápido de história para dizer, olha, o que tem nessa cidade que talvez você nem saiba que você precisa valorizar. Exemplo, estou fazendo aqui uma analogia. Ou alguma prefeitura do interior que tem uma relação histórica muito grande e que muitas vezes um gestor chega e toma decisões que são contra a história do município e que, por não ter uma formação, mesmo mínima, né? No caso de uma entidade que está prestando serviço a uma prefeitura e a prefeitura, por exemplo, começa a não pagar. Como é que fica essa questão? Vocês têm a entidade, o terceiro setor, a organização social, tem dezenas, centenas de funcionários que estão prestando serviço, precisam receber. Mas vocês precisam receber da prefeitura.
ou do governo do estado. Se isso não acontece, como é que fica? Primeiramente, você inviabiliza a parceria, né? Porque a instituição do terceiro setor, ela não tem finalidade lucrativa. Ela trabalha em cima de um projeto que é fomentado pela administração pública ou por ela apresentado, que o repasse do recurso público, ele representa o sucesso dessa parceria. E a gente enfrenta muito isso. Hoje, no estado da Bahia, principalmente, muitas instituições padecem e têm seus nomes em exposição em jornais, em blogs, porque muitas vezes não pagou o médico, talvez porque não recebeu. Entendeu? Então, para a população da cidade, por exemplo, eu estou querendo entender aqui o processo. Vamos supor que a prefeitura ou até mesmo o governo do estado não pagasse uma determinada organização. Essa organização, por falta de pagamento, interrompe o serviço. Sim. A população chega lá, não encontra o serviço. Ela vai botar a culpa no gestor do hospital. Quais são os mecanismos que essas instituições têm para se precaverem e conseguirem receber o dinheiro pelo trabalho realizado? Existe um instrumento jurídico que estabelece essa parceria, são os contratos. E aí é muito importante entender também que a saúde, ela não pode sofrer descontinuidade. Quantas organizações sociais que não abandonam o contrato ou não buscam uma ruptura unilateral por força de que são serviços que não podem sofrer descontinuidade, isso vai ter um impacto. Então, a questão é, que eu sempre levanto essa bandeira, é que tanto a administração pública quanto as organizações sociais, as OSCs, elas não podem trabalhar com a visão de que essas parcerias são meros contratos de administrativo, de prestação de serviço. São modelos diferentes. E quando a administração pública ela entende isso, ela vai sair daquela linha que a gente vivenciou muito, que você prestava o serviço, emitia sua nota, recebia seu dinheiro, pagava quem você devia. Esse modelo tem um rito diferente. É estabelecida a parceria com o contrato, o ente público lhe repassa o recurso, você executa o serviço e apresenta os resultados da parceria. Então, é o inverso. Quando a instituição do terceiro setor... Repassa o recurso antecipadamente? Antecipado. É por isso que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ele tem hoje uma certidão... Só um momento. Ele paga isso antecipadamente ou deveria pagar antecipadamente? Ele deveria pagar antecipado. Nem todos os municípios pagam. E nem sempre o Estado garante isso, né? Mas é uma condição para que a parceria tenha esse sucesso. Eu sempre defendo isso nas minhas discussões. A parceria com o terceiro setor não pode ser confundida com um contrato administrativo de prestação de serviço, porque você inviabiliza a parceria, você inviabiliza os resultados. E uma instituição, quando ela assume um hospital, uma UPA, uma unidade de saúde, ela tem metas quantitativas e qualitativas. E essas metas dependem de um conjunto de ações que envolve pessoas, que envolve insumos, que envolve equipamentos. E quando não existe a garantia do recurso, que é o que viabiliza que a instituição coloque isso para execução dessa parceria, aí você tem os desgastes que são feitos. E envolve também estímulo, né? Quer dizer, quem de alguma forma não está recebendo em dia, ele vive um sobressalto que ele está lidando com a sobrevivência de pessoas. Você me fez lembrar algo aqui agora, que é no tempo que eu prestava serviço com uma empresa de terceirização de mão de obra. As licitações diziam o seguinte, que no seu balanço você tinha que ter capital para bancar 3 meses se você não recebesse o recurso. No terceiro setor, quando a gente inicia esse processo, eu ouvi de muitos gestores chegar para a organização social e dizer você tem que ter recurso para poder bancar, quando você não recebe. Na verdade, a parceria não se estabelece nesse formato. A gente, diferente. Embora hoje muitos gestores já entendem, muitos gestores já sabem fiscalizar, que é o mais importante, e aí eu volto a dizer, o marco regulatório que trata da parceria entre o ente público e as organizações sociais da sociedade civil, ele estabelece regras que vai melhorar muito.
já não estão em vigor? Alguns utiliza, outros não. A grande dificuldade que se tem hoje nesse segmento é, muitas vezes, o despreparo de profissionais técnicos que entendem como é que, de fato, deve funcionar esse modelo. Existe um lugar para formar esses profissionais técnicos? O marco regulatório torna isso obrigatório. Mas onde é que? Se eu quiser me tornar um profissional técnico? Existe, sim. Eu falei logo no começo do professor Nailton Cazumbar. Sim. Hoje é uma referência que ministra curso, capacitando, formando pessoas. Eu mesmo já... Ele é de onde, professor Nailton? Nailton, ele é baiano, contador. Baiano ele tem que ser, porque a família Cazumbar, eu acho que é daquela região de São Gonçalo, porque tinha um jogador do Bahia, inclusive, nos anos 60 para 70, chamava-se Nelson Cazumbar. Eu acho que essa família Cazumbar, esse sobrenome diferente, né? Eu acho que todos nós, de alguma vez, já ouvimos esse sobrenome. Quando tiver oportunidade, eu vou perguntar. É uma referência que eu tenho hoje e uma referência para o Brasil. Onde é que ele ensina? O professor Nailton, quando eu conheci, ele era contador. Hoje ele não faz mais a contabilidade do terceiro setor. Hoje ele está em outro patamar. Hoje ele ministra curso, capacita. Sabe alguma coisa de referência? Alguém esteja nos ouvindo? Tenho, queira sim. saber como acessar esses cursos? No próprio site. Tem o site do professor Nailton. Sim. O professor Nailton é uma referência que facilmente, se você botar lá no Google... Sabe por quê, Emerson? Porque é o seguinte, como a gente está falando para o público, né, que nos assiste, todas as dúvidas, isso eu aprendi quando eu me formei jornalista, você tem que ficar no lugar de quem está te assistindo e responder as perguntas que estão surgindo na mente das pessoas. Então, caso quem esteja nos vendo nesse momento, eu quero tomar um curso desse, eu quero me especializar, como é que eu acesso isso? Coloque no Google, professor Nailton Cazumbar, terceiro setor, que você vai ver lá, tá? A imagem dele, o curso. Eu recomendo, já recomendei a muitos municípios, falo sempre a alguns prefeitos que eu conheço, contratem uma assessoria, contratem uma capacitação, implante esse modelo, porque é um modelo de êxito. De êxito, né? Isso é o futuro, quer dizer, já é presente e é inexoravelmente o futuro. Porque já é provado que a relação entre a administração pública e entidades do terceiro setor, você tem duas coisas. Economia, porque são instituições que têm isenções e imunidades, e a eficiência. Você vai ter instituições que economicamente vai gerar para vocês. Por exemplo, eu falo da Fundação FabaMed. Fundação FabaMed, ela é hoje detentora de um certificado chamado SEBAS. SEBAS? Que é um certificado beneficente da área de assistência social, que dá para ela isenção do INSS patronal. Quando ela absorve empregados no regime de CLT, ela desonera a folha de pagamento, só nesse item aí do INSS, 22%. Por que ela tem esse certificado SEBAS, a FabaMed? Porque ela tem filantropia, ela tem hoje uma unidade própria, ela atende os requisitos do Ministério da Saúde. Então, é uma instituição que galgou a um patamar. Gabaritou-se, né? Com certeza. Isso é muito interessante, porque há muitas entidades diferentes nesse setor de saúde, algumas, às vezes, algumas delas, vamos chamar assim, com um nome não muito limpo, né? Porque, às vezes, determinada entidade não está prestando um bom serviço à população, ou há alguma queixa de desvio de recurso, coisas do gênero. E quando são várias aqui na Bahia que se notabilizam por prestarem um bom serviço, fatalmente elas vão se habilitando a esse tipo de certificação, não é isso? Sim, elas vão elas vão passando para o ente público a sua seriedade. Você não pode hoje deter uma instituição do terceiro setor funcionando numa salinha, como você abre um escritório de uma empresa com finalidade lucrativa. O terceiro setor, você tem que ter uma visão social, que é a visão que leva a instituição a nascer. Entendi. Vamos fazer um adendo aqui para quem está em casa, para quem está nos assistindo, muitas vezes
é pelo celular. Por exemplo, alguns lugares que a gente vai, a gente observa que o vigilante tem o nome de uma empresa atrás, né? Vamos supor, está no hospital, está vendo que o vigilante, até no modelo antigo de parceria. Então a gente pergunta, olha, não é expertise do hospital saber contratar os vigilantes mais adequados, fazer treinamento de vigilante, que a função do hospital é outra. Então, de alguma forma, eu estou dizendo isso para as pessoas entenderem a necessidade de você ter empresas que tenham a capacidade de formação de quadros e de gestão que, muitas vezes, o Estado, pelo seu gigantismo, não teria condição de ser tão eficiente. Justamente. Seria isso? Justamente. Hoje você ter a certeza que você tem uma instituição, olhe primeiro para os seus gestores. E aí eu falo com muita propriedade quando eu vejo a Fundação FabaMed ser gerida por um grande gestor, com um histórico, pela sua passagem como administrador de hospital de grande porte, já ter configurado como secretário municipal de saúde de Salvador, já por ter passado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, isso tem outra conotação. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bloco, que eu acho que é uma pergunta que muita gente que está nos assistindo pode ter. Existem críticas também, né, a essa gestão chamada por muitos de gestão terceirizada de saúde. Onde é que estão os gargalos, onde é que estão os problemas desse tipo de relação entre Estado, organizações sociais e a prestação de serviços de saúde à população? Eu vejo que muitas vezes pela capacidade de não entregar aquilo que se propõe. Você não pode exigir... Pela capacidade, não, pela incapacidade. Pela incapacidade. Não teve a capacidade pela incapacidade de ser um gestor na área de saúde. Eu jamais entregaria um equipamento de saúde a uma instituição sem o DNA da saúde. Isso é um risco muito grande. E segundo... Às vezes aparecem as empresas que eles chamam de aventureiras, né? Muito. E o terceiro setor é um segmento que aí é importante a gente levar isso também para o público. Existem empresas de prestação de serviço, enquanto você tem um contrato ali que você fatura 200, 300 mil, você pega uma instituição do terceiro setor que assume um hospital para gerir por 8, 7, 6, 9 milhões. Então, você tem um volume de faturamento diferenciado. Atrai muita gente. Atrai muitos empresários da fé, né? Que a gente brinca. Mas não adianta hoje uma instituição que não tenha o DNA de saúde entregar um bom resultado. E o outro aspecto é quando o ente público não entende que essa parceria que ele fomentou é uma parceria com a instituição sem fim lucrativo que precisa da garantia do repasse financeiro. Quando esse ente deixa faltar esse feedback, aí a gente começa a ver logo o resultado negativo se apresentando. E você acha que hoje o Estado, a Prefeitura, o governo do Estado e as prefeituras, eles têm condição de fazer essa peneira entre quem é aventureiro e quem é realmente uma instituição séria? Eu acredito que sim. Eu acredito muito no Estado da Bahia, a Secretaria de Saúde, dos seus gestores, desde o Dr. Jorge Sola, a atual secretária. Eu acredito muito também na doutora Roberta, né? Doutora Roberta. Acredito muito também na Prefeitura de Salvador, que hoje é a maior cidade do estado. Também eles fazem isso com muita responsabilidade. E o que se está se fazendo, o que a gente está vendo é que os processos eles estão mais técnicos. E isso vai fechar as portas do insucesso da parceria, né? Dos aventureiros. E os aventureiros, eles são facilmente detectados. Por quê? Porque o contrato, quando você estabelece com o ente público, você precisa finalizar ele com êxito, com sucesso. É preciso que aquela parceria... Um contrato de 5 anos, por exemplo. Pode ser 1 ano. No final do contrato, você fecha a prestação de conta, e essa prestação de conta ela não se baseia só na base orçamentária, né? Somente o valor que foi desembolsado para a instituição executar. É também da entrega que ela deu. Qualidade do serviço prestado. Da qualidade, o que é que a população diz, o que é que as equipes de fiscalização, de monitoramento, elas relataram nos seus relatórios.
E esse é um momento para poder diferenciar aqueles que, de fato, têm o DNA da saúde ou o DNA social para estabelecer essas parcerias, né? E embora a gente está falando muito de saúde, mas o terceiro setor vem crescido em outras áreas. Seria a minha pergunta agora. Você está lidando com telepatia, não, né? Seria a minha pergunta e que outros setores já estão utilizando esse tipo de modelo de parceria? A educação tem avançado muito, a área social tem avançado muito, e quando você vai para a área social, você vai para essas ONGs. Existem muitas ONGs. Hoje mesmo eu tive uma experiência no meu escritório, chegou uma senhora de Simões Filho, que ela tem uma instituição que ela acolhe 19 pessoas, e ela estava em dificuldade. Ela foi me pedir uma ajuda, e a primeira pergunta que eu fiz para ela: como é que está a sua documentação? Está tudo ok? E ela disse: meu filho, eu não tenho documentação, não. Então, muitas vezes, o ente público poderia pegar essas pessoas que já fazem esse trabalho social sem uma organização documental e auxiliar nessa organização, porque o próprio município, o próprio estado, o próprio ente público, ele pode organizar essas pessoas com visão social. E muitas vezes essas pessoas padecem porque não sabem fazer levantamento de um recurso, porque existem secretarias que disponibilizam recursos. Existem editais com projetos que você se habilita, que você manda seu projeto e você lograr êxito, você vai para a execução. Uhum. Mas, como é a administração pública, e hoje existe um rigor documental muito grande. Mas eu sempre acho que falta o curso. Falta. Um curso regular para ensinar a como lidar com o Estado. Por exemplo, desde a área de cultura, por exemplo, Lei Rouanet. Tem gente que é especialista em entrar com projetos. E deve haver curso, mas assim, cursos formais, né? No sentido, olha, seu curso para você se habilitar. No teu caso, por exemplo, curso que você falou do professor Nailton, né? Sim. Casumbar, que faz uma formação para que você se habilite adequadamente para competir. E ser gestor, né? Ser gestor. Ok, a gente está encerrando aqui o nosso segundo bloco do FabaMed Conexão Saúde de hoje, que entrevista Emerson Oliveira, um especialista nas relações entre o terceiro setor, as organizações da sociedade civil e os entes públicos na área de saúde, prefeituras e governo do estado. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Estamos entrando no terceiro e último bloco do FabaMed Conexão Saúde de hoje, entrevistando Emerson Oliveira, especialista nessas parcerias entre os entes públicos e o terceiro setor. Emerson, vamos aqui traçar um painel. Vamos considerar estados do Sudeste, estados do Nordeste, cidades que são capitais, cidades pequenas. Existe um patamar mínimo para que um município possa fazer uma parceria dessa de saúde com o terceiro setor? Não existe. Só havendo a boa vontade do gestor, se ele fizer pelo contrato de gestão, e aí existe uma regra, né? Ele precisa levar um projeto de lei para a Câmara Municipal, aprovar esse projeto de lei e estabelecer a lei que rege as parcerias com as organizações sociais. Ou então, pegar a Lei 13019 através de decreto. Qual o número? Lei 13019 de 2014. Uhum. O prefeito faz um decreto e regulamenta a lei no âmbito do município. É muito simples. Simples. É boa vontade. Mas existem municípios que hoje são referência aqui na Bahia nessa boa relação entre
terceiro setor e o ente público? Eu tenho presenciado muito a parceria com a Fundação FabaMed e o município de Senhor do Bonfim. É uma parceria muito exitosa. Tanto a fundação como a prefeitura, elas fazem a atuação, cada um fazendo sua parte. A FabaMed, quando assumiu o hospital e a UPA da cidade, ela assumiu no desafio que estava diante de uma pandemia. Aí ela permanece até hoje lá nesse contrato, através de outro instrumento que foi feito pós-pandemia, mas ela hoje levou para uma cidade que não tinha leito de UTI, ela levou leitos de UTI, ela levou cirurgias eletivas de ortopedia, ela levou uma melhoria em toda a estrutura, no atendimento dessa unidade de pronto atendimento, que foi grande evolução. Então, Bonfim é um município que eu tenho referência. Mas eu também não posso deixar de esquecer de Salvador. Salvador, por fato de ser um município maior, com uma estrutura administrativa maior, Salvador também é uma referência. Agora, quando você me falou, agora há pouco, no outro bloco, sobre a aferição do nível de satisfação, eu te pergunto, como é que você pode aferir se a população atendida está satisfeita ou não? Existe nessas parcerias uma meta chamada de pesquisa de satisfação. É uma meta qualitativa que você estabelece uma metodologia de extrair do usuário a resposta dele referente ao serviço. Mas é pela internet ou logo que a pessoa Pode ser pela internet, pode ser na própria unidade, pode ser um formulário. O usuário ele sempre manifesta o grau de satisfação. Essa pesquisa é muito fundamental. Até para os prefeitos entenderem o que a população está achando daquela parceria, entendeu? Então, existe sim. Tá, a gente tem uma coisa que você falou comigo aqui no intervalo, chamada de PEMIS. O que é PEMIS? O marco regulatório, ele permite que a Lei 13.019 de 2014, que a gente vai chamar da Lei de Parceria, ela permite algo que a gente não via. Sim. Não via porque, geralmente, quem estabelece parceria com ente público, muitas vezes está diante de algumas barreiras. E muitas vezes aquela barreira é de você propor. O avanço do terceiro setor hoje permite que a instituição elabore um projeto, apresente para o município que já tem um marco regulatório regulamentado e diga, eu desenvolvi um projeto com um objetivo social que pode alcançar esse resultado. E a administração pública pode acolher esse projeto, submeter a seus técnicos e promover um chamamento público, um processo licitatório convocando em cima de uma ideia de uma instituição do terceiro setor. E isso a gente não via. Então, pelo que eu estou entendendo é o seguinte, o terceiro setor hoje tem a possibilidade de propor ao ente público, por exemplo, olha, vocês poderiam estar fazendo isso e isso aqui no seu município ou no seu estado e vocês não estão prestando atenção que isso seria muito importante para a população. É isso? Justamente. Eu vou dar um exemplo aqui. A Fundação FabaMed, ela implantou recentemente no Hospital Regional da Chapada o primeiro consultório digital. O que é isso? É uma inovação dentro de uma política do SUS digital, onde você inicia ao usuário SUS a prática da telemedicina. Até então, existia muito o receio, será que o usuário SUS vai aderir uma tecnologia de uma consulta com o médico à distância? Existia essa preocupação. E eu estou falando aqui de consultas especializadas, onde tipo o quê? Consultas na área de neurologia. Hoje, a Fundação ela consegue hoje reduzir uma demanda de consultas que bate na fila, porque é difícil você achar profissionais e levar para os municípios. Muito difícil. Profissionais dessa área. É muito difícil. Neurologia. O médico especialista... Já começa que formam poucas pessoas em neurologia. Justamente. Mas o avanço da Fundação é justamente na implantação do SUS digital. Ela inicia no conceito de gerar cultura ao usuário do SUS digital.
Isso vai ser um grande avanço. E sem dúvida, eu acho que o doutor Rodrigues, ele vai se tornar uma referência hoje no estado da Bahia e no Brasil, porque os resultados já são percebidos. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta à equipe técnica de enfermagem que está à frente desse processo, coordenando, e eles tinham esse receio. Eu disse, Emerson, a gente achava que não ia dar certo. E a resposta do usuário, cada usuário, quando participa da consulta, eles estão dando uma entrevista autorizada, né? E eles falam da experiência positiva. A gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes uma pessoa com poucos recursos e que more até distante do hospital, às vezes num outro município menor, ele vai gastar com transporte, por exemplo. Às vezes gastar com comida em outra cidade e ter um longo tempo de espera. O transporte para volta, quer dizer, o custo do transporte, encontrar o transporte. Sim. Então, tudo isso, a telemedicina ela pode extinguir nesse tipo de consulta, né? Que seria uma consulta prévia, vamos chamar assim. É uma consulta com um especialista e dentro de um programa que é uma política do Ministério da Saúde. Isso deve ter vindo depois da pandemia, por exemplo. Justamente, se estabeleceu justamente no tempo depois da pandemia, na própria pandemia, né? Já existe hoje a legalidade jurídica para esse tipo de atendimento. É óbvio que o médico, a presença dele é insubstituível, né? O médico sempre é fundamental no momento que ele precisa. Diante dessa nova política, onde você consegue assistir o paciente com uma equipe de enfermagem, que o paciente se sente num ambiente onde não existe barreiras para uma consulta. Como é com a equipe de enfermagem? Me explica aí. Hoje... Eu estou aqui em Salvador, por exemplo, eu sou um médico neurologista, tá certo? E está havendo um pedido de uma consulta digital numa cidade de Cansanção, por exemplo, né? E aí a pessoa está me ligando, liga de lá, uma consulta marcada, e eu atendo aqui em Salvador. Onde é que está a equipe de enfermagem nessa história? Nesse caso, são consultórios. Existe uma ala de ambulatório, onde as consultas especializadas sempre estavam sendo realizadas por profissionais presenciais. O que foi que a Fundação fez? Para ajudar na interlocução? Ela tinha uma demanda alta de uma especialidade. Ela já tem o profissional que também se apresenta de forma presencial, mas esse profissional não consegue zerar essa fila. Aí a Fundação estabelece dentro desse consultório, um consultório todo equipado, tecnologicamente bem montado, um ambiente que vai ofertar a segurança e a facilidade da consulta, e ela estabelece um profissional da área de saúde, ou um técnico de enfermagem, ou uma enfermeira, que vai auxiliar esse usuário que nunca teve essa experiência. Entendi. Ele faz uma interlocução. E esse usuário, ele começa a sentir esse novo mundo da tecnologia na área da saúde. O usuário começa a perceber que essa consulta chegou ao seu objetivo. Ele sai dali plenamente realizado, como se tivesse sido atendido por um profissional de forma presencial. Muito bom, muito interessante. Alguma pergunta que eu não te fiz, que a gente devesse levar ao nosso público? Não, eu acho que você foi muito, muito objetivo, tá de parabéns. Eu quero enaltecer esse trabalho, porque eu aprendi uma coisa no terceiro setor. No terceiro setor, não basta você fazer. Existe hoje a obrigação de você comunicar aquilo que você fez e faz. E até como uma política hoje de transparência. E a Fundação FabaMed, eu tenho muito pesquisado o site da Fundação, o Instagram da Fundação. A FabaMed tem hoje levado ao público essas ações. Isso é muito importante, isso enaltece a gestão de Dr. Rodrigues. E aí eu quero fazer também referência à doutora Cláudia, que é diretora também da Fundação FabaMed. É uma referência que nós temos também hoje na saúde pública. E aí eu faço lembranças do Covid, como a sua família, suas vidas foram sacrificadas em prol de uma ação que ninguém esperava. E é onde a gente teve a oportunidade de aprender muito e crescer. Pronto. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre você. Casado, tem filho, faz casado, esporte? Eu tenho um filho de 15 anos. No tempo mais folgado, eu tento fazer uma atividade física.
Hoje eu tenho um projeto meu que está dentro de um bairro popular, que é ali no São Gonçalo do Retiro, onde existe um desequilíbrio social muito grande e a gente tenta influenciar a comunidade com projetos na área assistencial, projetos na área de saúde, para que a gente possa influenciar juventudes que estão à mercê dos indicadores mais negativos que existem dentro da nossa cidade. Rapaz, eu acho que a questão de segurança, por exemplo, em Salvador, ela acaba, somente quem está em formação, ela acaba fazendo parte muito fortemente do dia a dia. Ontem eu fui numa loja, num shopping de Salvador, ia por volta de 10 horas da noite, e os funcionários da loja estavam conversando entre si sobre o medo de voltar para casa após o fechamento do shopping. Saem correndo para tomar o ônibus, e os assuntos eram sobre questões de crime, e eu fiquei pensando sobre isso, como isso vai alterando o espírito de uma cidade, né? Sim. E acho que, por exemplo, você falou de um bairro, São Gonçalo, o São Gonçalo do Retiro, não é isso? Sim. E eu acho que todos nós, de alguma forma, em maior ou menor grau, estamos sentindo esse peso que se abate sobre a cidade de Salvador, esse peso da violência que afeta muito fortemente a juventude, principalmente a juventude mais pobre, né? Nós tentamos ao máximo gerar o exemplo, principalmente para a juventude. A gente sabe que a gente não vai resolver os problemas sociais todos, a gente não consegue, mas a gente consegue influenciar com um bom conselho, com uma boa ação. E esse projeto nosso é um projeto, inclusive o Dr. Rodrigues já conheceu. A gente vai fomentar uma parceria em rede, que talvez, respondendo a sua pergunta, eu deixei de falar isso. A parceria em rede, ela é muito fundamental. O terceiro setor, ele tem algo na sua construção, no seu DNA, que é permitido, que é você se unir com instituições, também do terceiro setor, para atuar, cada um em sua expertise, sem nenhum tipo de conflito de interesse. De competitividade. Não existe, por exemplo, quando você une duas instituições do segmento da saúde, uma tem uma proposta, a outra tem outra proposta, e essas instituições trabalham de forma ligadas, sem nenhum tipo de conflito, isso aí traz resultados muito grandes. E eu tive a oportunidade de incubar o nosso projeto dentro da Fundação FabaMed, e a experiência e a oportunidade que eu tive, e a gente acredita que a gente vai influenciar muitas pessoas com uma visão de um social mais justo, mais humano, de serviços entregues à população, porque os bairros estão carentes, viu? A gente acha que a saúde está bem, os bairros praticamente não têm saúde. Não tem saúde, e eu tenho vivenciado isso. Salvador ainda precisa evoluir muito. Eu acho que o prefeito precisa se apropriar mais do terceiro setor, ver o potencial que esse segmento tem, estabelecer mais uma unificação de uma política que fortaleça esse segmento, porque eu trabalho com saúde, mas quem trabalha com esporte? Eu participei de uma inauguração recentemente de um campo de futebol, que isso tem um impacto muito grande para aquela comunidade. Um campo para as pessoas jogar bola. Porque ali você sabe que ali você vai desenvolver atividade física, uma disciplina. Eu penso já um pouquinho diferente. Eu acho que Salvador devia ter ginásios para, vamos supor, você tem uma aula de futebol de salão, na hora seguinte é handebol, na outra hora é vôlei, na outra hora é basquete. De tarde muda os horários, porque você vai criando a consciência do esporte com professores, com apito, com rede, não só o desporto no sentido do lazer, mas no sentido da disciplina, que eu acho que o esporte disciplina. E eu acho que já caiu, na minha visão, aquela coisa de que Salvador todo mundo é artista, porque isso é numa época. Salvador, todo mundo é artista, você não nasce, você estreia. E eu acho que isso já caiu por terra. Nós, na minha visão, poderíamos tentar mudar um pouco da realidade dessa cidade através do esporte, porque eu sei que tem muitos grandes talentos que nunca foram incentivados a praticarem esporte. Isso mesmo. Essa é a minha visão. Acho que ginásios, por exemplo, no bairro tal, por exemplo, o Gonçalão, no outro, um bairro com o próprio nome do bairro, ou do
do gestor que criou. Eu acho que isso haveria, inclusive, as competições interbairros. Eu acho que isso faria muito bem à cidade. Você quer ver? Eu vou falar pelo bairro que a gente tem vivenciado. O São Gonçalo ele tem hoje 17.500 habitantes. Se você procurar dentro do bairro, você não tem espaço físico para você construir uma quadra de esporte. É verdade. Você não tem um ginásio de esporte. Você não tem, que é hoje um grande problema hoje para os grandes gestores, né? Se você sair 7 horas da manhã, você tem engarrafamento dentro dos bairros. Porque as pessoas hoje têm carro. Ela bota o seu carro na porta de sua casa. Então, muitas vezes o ônibus não consegue passar junto ali com o carro que vem no sentido oposto. É isso, mas a gente tenta, através do terceiro setor, fortalecer todos os segmentos, seja ele na educação, seja ele na área social, seja na área da saúde, para a gente ter a capacidade de entregas. E a nossa instituição, a nossa assessoria, ela se estabelece muito dentro desse princípio. Que a gente pode ser forte, que a gente pode agregar valores, que a gente pode transferir conhecimento. Conhecimentos e exemplos. É isso mesmo. Bom, a gente está aqui terminando o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje. Eu não disse, mas o nosso entrevistado, o Emerson Oliveira, é superintendente-geral do Instituto Strategic também. Continua estudando, se aperfeiçoando. Eu tenho uma frase aqui que você, ao entrar na FabaMed, você disse a Antônio Rodrigues, eu queria que fosse as suas considerações finais, que o programa já está com mais de 1 hora. Eu falava para o Dr. Rodrigues, daqui a 4 anos nós vamos ser uma das maiores instituições de saúde da Bahia. E fundações. Fundação. E hoje a FabaMed, ela configura no cenário do Estado hoje como uma das maiores instituições de saúde, fazendo saúde com qualidade. Aí eu, com toda a ousadia e da experiência, você me permita, os gestores onde a FabaMed tem contrato precisam deixar a FabaMed trabalhar. A instituição precisa do respaldo das instituições, ela precisa que as instituições entendam que quem está à frente é a gente que tem competência para entregar um resultado de excelência. Eu agradeço. Nós agradecemos a presença de Emerson Oliveira. Lembrando que eu ainda não falei, que você que está nos assistindo, se gostou do programa, dê um like, um gostei, se inscreva no nosso canal FabaMed Conexão Saúde e ative o sininho das notificações, porque todas as semanas nós temos um programa novo com um grande nome ligado à saúde no estado da Bahia e, por que não, que interessa a todo o Brasil. E assim nós terminamos mais um episódio de FabaMed Conexão Saúde. Semana que vem estaremos juntos, mais uma vez, com fé em Deus. Até lá.